Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. A igreja pode ficar à vontade. Irmãos, um velho estrategista chinês, ele é responsável por registrar uma das táticas mais antigas do mundo, uma das táticas de guerra mais antigas do mundo, que basicamente diz o seguinte: dividir para conquistar. Se alguém vai para a guerra, divida antes o adversário, porque se você dividir, você enfraquece. Na verdade, essa estratégia lá do velho estrategista, ela nos mostra um princípio implícito que é verdade para a nossa vida. E o princípio é o seguinte: estando unidos, nós somos mais fortes para resistir os nossos adversários. Em qualquer batalha, se aqueles que vão para o campo, que vão para a guerra, estão unidos, eles estão mais fortes para resistir às adversidades, para resistir os inimigos, aquilo que os inimigos intentam contra eles. Esse mesmo princípio se aplica em muitas áreas da nossa vida. Se a nossa empresa está dividida, certamente a gente está caminhando a passos largos para a falência. Se a nossa família está dividida, se um quer ir para a direita, o outro quer ir para a esquerda, a família vai estar também ruindo, vai estar prejudicada, enfraquecida. Irmãos, a unidade tanto pode fortalecer para o bem, como fortalecer para o mal. A unidade, ela pode nos guiar, dependendo das intenções do coração, para nos tornar mais fortes naquilo que Deus tem para nós, como também para nos guiar para o mal. E nós temos um exemplo disso lá em Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 9, quando nos narra a palavra do Senhor que os homens que compartilhavam uma só língua, que os fazia unidos, eles começaram então a juntar forças e recursos para construírem uma torre chamada Torre de Babel, que pudesse chegar até o mais alto e ali todos pudessem olhar para os homens e dizerem: como eles são poderosos, quantas coisas grandes eles podem realizar sozinhos, sem Deus. Mas Deus derrama o juízo sobre aqueles homens, e Deus, sabendo do poder da unidade, divide então aqueles homens, e então o intento deles não acontece, porque o próprio Deus sabe, irmãos, que a unidade, ela nos faz mais forte, mas a maneira como nós usamos as nossas forças unidas pode ser tanto para o bem como para o mal. E nessa noite eu gostaria que você pudesse refletir comigo sobre essa unidade para o bem, essa unidade que nos faz mais forte no corpo de Cristo, como igreja do Senhor, como povo de Deus. E eu escolhi esse texto de Filipenses capítulo 2 para expor essa verdade que o apóstolo Paulo vai mostrar para nós, irmãos. Filipos era uma província romana habitada por soldados aposentados. Irmãos, aquela igreja, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, e era uma igreja que Paulo tinha muito apreço por ela, porque aquela igreja não só foi fundada por Paulo, mas aquela igreja, durante o ministério do apóstolo Paulo, foi responsável pelo sustento, pela manutenção do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreveu essa epístola aqui aos Filipenses, Paulo estava aprisionado, provavelmente em Roma. E ele escreve ali da prisão àquela igreja, agradecendo aquilo que aquela igreja havia enviado para ele por mãos de Epafrodito. E Paulo então tem grande apreço por aquela igreja, e ele diz no capítulo 1 que não cessa de orar por eles, de colocar aquela igreja diante do Senhor. Irmãos, embora fosse uma igreja muito estimada e amada por Paulo, aquela igreja estava vivendo dias de divisões, aquela igreja estava vivendo dias de racha, a unidade daquela igreja estava sendo prejudicada. Provavelmente o diabo ali encontrou uma brecha no coração de alguns irmãos e irmãs para dividir e rachar aquela igreja. No capítulo 4, versículo 2, nós encontramos Paulo recomendando ali a duas irmãs, Evódia e Síntique.
que elas tivessem o mesmo modo de pensar. Por quê? Porque elas estavam divididas. Elas estavam ali naquela igreja, como igreja do Senhor, divididas, rachadas. E o apóstolo Paulo tem uma preocupação de que no meio daquela igreja, esse racha se aumente. Irmãos, isso certamente enfraqueceria o avanço, o progresso do evangelho no meio daquela igreja, no meio daquele povo, de mãos abertas, de um povo que gostava de investir em missões e nos missionários do Senhor. No texto que lemos, do capítulo 2, o versículo 1 a 4, Paulo, então, ele vai nos ensinar a seguinte verdade, que nós devemos buscar a unidade entre nós, que é um dever nosso nos esforçar para unirmos as nossas forças em prol da causa de Cristo. E aí o apóstolo Paulo vai nos ensinar essa verdade, e nós fazemos então diante disso uma pergunta que Paulo aqui vai nos responder: como devemos buscar a unidade entre nós? Como é que devemos nos esforçar para que a unidade aconteça entre nós? Paulo vai nos mostrar como deve ser a nossa busca pela unidade. E a primeira coisa que ele vai nos mostrar é que devemos buscar a unidade como resultado da graça de Cristo em nossas vidas. Ou seja, uma vez que recebemos de Cristo a consolação, a salvação, entendemos o amor dele para conosco, recebemos o seu Espírito Santo, qual deve ser o resultado disso em nossas vidas, como igreja, como comunidade, como pessoas diferentes que vivem algo em comum e compartilham a mesma fé. A igreja de Cristo não pode estar sob a bênção de Deus enquanto ela viver dividida. E Paulo sabia muito bem disso. Paulo escreve àquela igreja preocupado, que aquela igreja já tinha conhecido o Evangelho. Paulo havia fundado aquela igreja, eles já haviam recebido o Evangelho, mas faltava algo, uma notícia que pudesse chegar ao coração do apóstolo Paulo e lhe encher de alegria. Lembre-se que Paulo está preso, e o que Paulo quer é escutar uma boa notícia de que aquela igreja está unida. Porque os servos do Senhor, aqueles que foram chamados para o ministério do Senhor, irmãos, amam quando a igreja está unida. Como foi lido aqui no nosso texto devocional, Ó como é bom, ó como é agradável os irmãos viverem unidos. Irmãos, isso traz alegria ao coração, e Paulo queria isso naquela igreja. Paulo começa no capítulo 2, versículo 1, afirmando o seguinte: se existe alguma exortação em Cristo, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Eu, quando li esse texto a primeira vez, eu achava muito confusa essa expressão, se existe. Porque se normalmente é um condicional, Se existe, Só que aqui nesse caso, quando você estuda o texto um pouquinho mais, você percebe que a palavrinha que substituiria o se aqui seria visto que. Então, o que ele está comunicando aqui, na verdade, é uma afirmação. O que Paulo está fazendo é uma afirmação. Ele está dizendo o seguinte: visto que já acontece determinadas coisas no seio de vocês, no meio de vocês, então algumas coisas precisam acontecer. E aí ele continua dizendo: se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Então, Paulo está falando de que aqui? Da graça de Cristo, irmãos. Ele está falando da consolação de amor que recebemos em Cristo Jesus, e Paulo está dizendo: vocês já têm isso. Ele diz, as exortações em Cristo Jesus, ou seja, ser animado por Cristo, vocês já são animados por Cristo. Ou seja, a igreja de Filipos era uma igreja, irmãos, que tinha muitos aspectos da graça de Cristo, mas Paulo via que tinha uma coisinha que não estava lá no meio, que lhe faltava, que faltava aquela igreja ali. Irmãos, ele diz no versículo 2, completem a minha alegria, não é isso que ele diz? Completem a minha alegria, então completem a minha alegria. Ou seja, se a igreja já tinha todas aquelas graças de Cristo, faltava alguma coisa a mais que Paulo queria saber. E o que era, irmãos? A unidade do meio dela. A igreja não estava unida, estava dividida. Alguns irmãos ali estavam sendo instrumento de divisão. Sem a unidade não podemos gozar a plenitude da bênção de Deus. E Paulo deixa isso claro para nós. Porque você pode até crer em Jesus, ser consolado pelo Evangelho, mas guardar no seu coração rancor, guardar no seu coração ressentimento. E se você vive assim, você não pode estar debaixo da bênção do Senhor.
O que o apóstolo Paulo quer é a plenitude de uma vida espiritual, que conhece as graças de Cristo, que conhece o amor de Cristo, que vive debaixo da ação do Espírito Santo, mas que tem um coração, irmãos, que perdoa, um coração, irmãos, que vive em unidade com o seu irmão. Deus nos chamou para viver como membros de um corpo. A igreja, ela é composta de pessoas diferentes, todos nós somos diferentes, né? Quando Jesus nos chama, Ele não nos chama para sermos iguais, né? Ele respeita a nossa personalidade, a personalidade que Ele nos deu, de maneira que somos todos diferentes uns dos outros. Paulo, entendendo isso, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Ou seja, somos um corpo, e no corpo os membros são diferentes, porém unidos num só propósito, unidos por um cabeça. E aí Paulo diz: vocês são membros desse corpo. Cristo é o cabeça e vocês são os membros desse corpo. A vida de Cristo entre nós, irmãos, só é possível se houver um só corpo. E só há um só corpo quando existe a unidade no cabeça, que é Jesus. Isso quer dizer o seguinte, em outras palavras, que você não vai ter que ser igual ao seu irmão. Você só vai ter que confiar no mesmo Cristo que o seu irmão confia. E quando nós temos essa mesma confiança, a unidade, irmãos, começa a brotar no nosso meio. Porque a unidade que o Espírito gera em nós é uma unidade, irmãos, onde não sou eu que tenho a última palavra e nem meu irmão. Quem tem a última palavra é Cristo Jesus. E é ao redor de Cristo que a igreja se fortalece, que a igreja está mais unida e pode então fazer com que o Evangelho progrida. Em Jesus não há vários corpos, pois só há um cabeça. E eu tenho lá a ligeira impressão de que há muita gente querendo tomar o lugar de Cristo, dizendo como é que a igreja deve ser, como é que a igreja deve se portar, o que é que ela deve fazer, quando na verdade, irmãos, a igreja deve dar ouvidos ao único cabeça, que é Cristo Jesus. Amém? Uma vez que recebemos a graça de Cristo, é indispensável que entre nós exista unidade em Cristo. Você conhece a graça de Cristo, compreendeu o Evangelho, sabe do amor de Deus por você em Cristo Jesus. Você tem certeza que tem um Espírito Santo. Mas lá no fundo tem um irmãozinho que eu não gosto de falar com ele. Lá no fundo eu fui ferido, mas é melhor ficar na minha aqui, ele lá, eu aqui. Sabe aquela história do perdão que diz assim, eu te perdoo, só tem o seguinte: tu passa do outro lado que eu passo aqui. Eu te perdoo, mas a gente não convive mais, né? Irmãos, não é essa unidade que existe no corpo de Cristo. Nós temos um só cabeça. E como um só cabeça, Cristo, irmãos, nos manda amar os nossos irmãos. Nos manda perdoar aqueles que nos ferem. E também perdoar, pedir perdão pelo sentimento, muitas vezes, que existe no nosso coração, de raiva, de ódio, né? Quantas vezes, quando feridos, não também precisamos pedir perdão, porque ficamos tão irados e chateados que a gente acaba pecando contra o outro. E precisamos ir até ele e dizer: meu irmão, me perdoe porque naquele dia eu fiquei com raiva de você. Irmãos, isso faz parte da vida cristã. Poder estar pronto, preparado para perdoar, para estar preparado para lutar pela unidade. Somos uma comunidade diferente de qualquer associação secular, irmãos, quando Cristo Jesus é o cabeça que nos une. Quando estamos aqui dentro desse templo, em nossas atividades, estamos unidos em Cristo Jesus, crendo e confiando em Jesus, vivendo para Cristo Jesus. Pois todos nós temos um só cabeça, de onde recebemos as ordens, e esse cabeça é Jesus. Paulo nos mostra outra forma pela qual devemos buscar a unidade entre nós. Primeiramente, ele já nos mostra aqui que o que é que nós precisamos fazer? Precisamos, como resultado da graça de Cristo, lutar, buscar a unidade. Mas aí ele continua nos mostrando que nós devemos buscar a unidade pelo exercício do amor. O exercício do amor é uma maravilha, né, irmãos? Amar é uma maravilha. Veja como foi que Jesus nos ensinou a amar. Nos amando, foi parar na cruz do Calvário. Nos amando, irmãos, passou nesse mundo rejeitado,
foi perseguido, odiado, nos amando. Porque o amor, irmãos, é sempre custoso. É sempre custoso. Devemos buscar a unidade pelo exercício do amor. Que amor expressa a unidade que temos entre nós? Que amor expressa essa unidade? O amor que expressa a nossa unidade deve ser vivido em mutualidade. O amor que nos leva à unidade é um amor onde eu te amo e você me ama. É uma via de mão dupla, né? Mão dupla é isso mesmo, né? Você dá e você recebe. Ou seja, você vai, você dá e você recebe. E assim você vai se fortalecendo. Paulo nos ensina isso. Veja aí, irmãos. Paulo requer que o amor entre os irmãos seja o mesmo. Versículo 2, na parte B, Paulo diz assim: tendo o mesmo amor. Tendo o mesmo amor. Ou seja, completem a minha alegria, Paulo diz. Me deem essa boa notícia. Que boa notícia é essa? Que entre vocês existe um amor onde um ama o outro de igual modo. Que é isso? Mutualidade. Às vezes a gente encontra pessoas que dizem bem assim: ah, mas lá em tal lugar não existe amor. E às vezes essas cobranças, essas demandas, elas vêm porque a gente acha que a gente deve ser amado por todo mundo, quando na verdade a gente pouco ama as pessoas, pouco se dá. Paulo está dizendo aqui: irmãos, que me chegue aos ouvidos a notícia de que vocês têm o mesmo amor, de que vocês olham um para o outro e vocês se amam na mesma medida, vocês cometem e fazem sacrifícios uns pelos outros. Que coisa ideal, irmãos. É um sonho, lá no céu será assim. Aqui às vezes encontramos, irmãos, tanta gente demandando amor, mas sem dar amor. Paulo diz: tende o mesmo amor. Esse amor, irmãos, é vivido em mutualidade e é uma bênção. É um amor onde você me dá o seu amor, não é porque eu estou exigindo, é porque é natural de você amar, porque o Espírito Santo faz com que você me ame. Irmãos, como isso é maravilhoso. A igreja, ela resplandece no mundo quando vivemos intensamente o amor de Cristo uns pelos outros. E que amor Cristo nos ensina? O amor, irmãos, de entregar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. A começar por entregar o nosso tempo, por entregar os nossos ouvidos, por entregar a nossa atenção. Quantas pessoas não se sentem amados quando você simplesmente olha nos olhos dele, olha nos olhos dela, a começar pela sua esposa, e escuta o que ela tem para dizer, e ela se sente amada por isso. O amor de Cristo, irmãos, alimenta o cuidado mútuo e consequentemente a unidade entre nós. Quando existe o amor de Cristo verdadeiramente no seio da igreja, irmãos, a gente começa a se preocupar com o nosso irmão, começamos a querer cuidar dele. João disse lá em 1 João capítulo 3, versículo 16, ele diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Maravilha isso, né? Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Só que ele não para aí, ele diz, portanto, ou seja, como resultado disso, com este conhecimento, ele continua, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É aquilo que Paulo está falando. Se você conhece a graça de Cristo, o resultado disso deve ser o amor que você tem a Cristo expressado, externado para com o teu irmão, cuidando dele, zelando pela vida dele. Onde o amor de Cristo está, irmãos, não há espaço para divisões. Irmãos, só existem divisões na igreja do Senhor, na verdadeira igreja do Senhor, quando o amor de Cristo deixa de reinar. Porque aí Paulo na continuação vai nos dizer o que é que acontece quando o amor de Cristo deixa de reinar. Irmãos, pois ao invés de guerra, ou de guerrear com os irmãos, o amor de Cristo nos leva a querer o bem dele. Ao invés de olhar para o nosso irmão como um adversário, de quem eu devo me proteger, e preparar a estratégia para puxar o tapete dele, o que eu preciso fazer é cuidar dele, é saber das necessidades dele. É poder observar o que ele tem a falar e dizer, Deus me usa na vida deste irmão. Quantas vezes, irmãos, nos nossos cultos de oração, Deus não tem nos usado assim, né? A gente está aqui orando, de repente o irmão começa a falar, e a gente percebe a necessidade dele,
e aí a gente se mobiliza, ajuda ele, né? Chega junto dele, faz uma visita, né? Dá uma cesta básica, ora por ele, dá um abraço nele. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, irmãos. Agora, sabe o que é que acontece na maioria das vezes? Você pode prestar atenção, que aqueles que estão sempre querendo são aqueles que menos dão. Aqueles que são como a sanguessuga Dadá, que Salomão fala, né? Só querem dar, eu quero mais, mas não dá. Quer colher sem plantar. Vive esperando uma manga, mas nunca plantou uma manga. Vive esperando atenção, mas passa rapidamente pelos irmãos, se quer dar um abraço neles, se quer ouvir o que o irmão tem para falar. Irmãos, o amor de Cristo alimenta o cuidado mútuo. Quando existe amor de Cristo, irmãos, nós nos entregamos. E deixa eu lhe dizer uma coisa, embora eu esteja dizendo aqui que o ideal é a mutualidade, você não deve amar só se existir uma resposta ao seu amor. Haverá momentos em que você só vai dar. Haverá momentos em que você só vai cuidar. E você vai sentir aquele vazio lá dentro, mas sabe o que é que vai preencher esse vazio? A tua fidelidade a Deus. O fato de você saber que o que você está fazendo é para a glória de Deus. E quem nos ensina isso? Jesus, irmãos. Jesus. Quantos irmãos não viram o amor de Jesus? Quantos não ouviram as palavras dele e não o aceitaram? Mas Jesus foi para a cruz para morrer por pecadores. Irmãos, Paulo presenciou a divisão na igreja em Corinto, uma igreja muito problemática, né? Lá em 1 Coríntios ele respondeu a esse problema da seguinte forma, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, ele diz: o amor não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Olha que coisa maravilhosa. Onde existe amor, o que é que acontece? Eu não estou preocupado apenas nos meus interesses. O que é isso? Egoísmo. O egoísmo é desfeito. Eu não vivo só para fazer a minha vontade, eu vivo para me preocupar com a vida do irmão. Onde o amor está. E aí ele continua: não se ressente do mal. Ou seja, não fica guardando no coração algo que lhe machucou para dizer: agora eu vou esperar a hora certa para pegar ele, para pegar ela. Ressentido. Fica guardando no coração, esperando o momento de agir, para dizer: a minha vingança chegou. Isso não é amor, irmãos. Paulo está dizendo: o amor não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Pastor, isso é muito difícil. É por isso que Deus nos deu o Espírito Santo, né, irmãos? É por isso que você tem o Espírito Santo. É porque isso é muito difícil. A gente está focado demais no nosso próprio umbigo. A gente vê o universo girando ao redor do nosso próprio umbigo. E o que é que a gente precisa fazer, irmãos? Nos encher do Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo governar a nossa vida. Peçamos a Deus amor na busca pela unidade. Se temos experimentado divisões na nossa casa, aqui na nossa igreja, às vezes passamos ao lado do outro, mas não nos damos bem com ele, temos consciência disso. É hora de pedir mais amor, para que Deus nos leve, irmãos, a olhar para o nosso irmão e ao invés de ficar olhando para a nossa própria dor, para o nosso próprio umbigo, olhar para ele e dizer: esse é um irmão que precisa da minha ajuda. É amando uns aos outros que encontramos a unidade em Cristo. Sem amor, o orgulho e o egoísmo ditarão o curso dos nossos relacionamentos. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Quando não existe, irmãos, amor, um amor que produza unidade, o que é que vai reinar? Quem é que vai ser o Senhor no nosso coração? Os nossos próprios interesses, o nosso egoísmo, o nosso orgulho que diz: mas eu não posso fazer isso. Eu sou melhor do que fulano. Eu não posso estar numa situação dessa. Irmãos, certamente não é isso que Cristo quer. O que Cristo quer é uma igreja cheia de amor. E Paulo sabia muito bem disso. Por isso que Paulo diz: me deem essa boa notícia. Completem a minha alegria com a notícia de que vocês estão se amando uns aos outros e que vocês estão tendo o mesmo amor uns para com os outros. Por fim, outra forma que Paulo nos orienta a buscar a unidade entre nós, ele nos diz aqui, nós podemos perceber que nós devemos buscar a unidade agindo por humildade.
Primeiramente, irmãos, vivendo a consequência da graça de Cristo. Segundo, agindo por amor. Terceiro, fazendo o quê? Agindo por humildade. Humildade. Hoje de manhã a gente estava conversando aqui e nós tocávamos, né, nesse aspecto da humildade. Como a humildade nos diferencia, irmãos, do que o mundo pensa. Há um filósofo chamado Sócrates. Sócrates, ao falar sobre a humildade, e ele vê a questão da humildade como algo, não algo louvável, mas como algo que você deve rejeitar. Porque para ele, humildade, a situação de estar no estado de servil, de olhar para o outro como seu superior, é desonroso. Então Sócrates vai dizer o seguinte: você não pode ser nem orgulhoso, nem também pode ser humilde, você tem que ser o equilíbrio. Você tem que buscar um meio termo aí, nada de ser servo do irmão. É isso que o mundo ainda hoje continua pensando, porque o mundo acha que, né, aqueles que são os bons são aqueles que são servidos, e não aquele que serve. Mas Jesus vem virar a coisa de cabeça para baixo. E no reino de Deus, maior é quem serve, maior é o humilde. De maneira que quando existe humildade, eu passo a ter uma visão diferente das pessoas com quem eu convivo. Aqueles irmãos que são verdadeiramente humildes deixam de colocar os seus interesses e vaidades como prioridade de suas vidas. Entenda bem isso. Porque talvez você olhe no espelho e diga: espelho, espelho meu, existe alguém mais humilde do que eu? Vocês estão rindo aí, até parece que isso não acontece, né? Talvez não com essas palavrinhas, mas quando vocês se olham, começam a fazer juízo sobre vocês mesmos, no fundo, que não há ninguém melhor que possa superar você. Entenda bem o que eu estou dizendo. Aqueles que são verdadeiramente humildes deixam de colocar os seus interesses e vaidades como prioridades de sua vida. Paulo, ele pede à igreja no versículo 3, observe que ele vai ensinar exatamente isso. Ele vai dizer assim, ó: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Ele está dizendo: não façam nada do que você tem feito, não faça por interesse pessoal. Em outra versão, na tradução atualizada, diz o seguinte: por partidarismo ou vanglória. Porque o interesse pessoal nos leva a ser partidário. Porque a gente vai se relacionar e a gente vai fazer aquilo que nos faz bem, aquilo que é benéfico para a gente. Então Paulo está dizendo o seguinte: se você está fazendo algo e julga que está fazendo algo com humildade, se você começar a fazer buscando só o teu bem, só aquilo que vai trazer benesses para você, você já começou a fazer errado. Nada faça por interesse pessoal. E aí ele diz vanglória. O que é uma vanglória? De nos gloriar aqui, né? De ter uma glória passageira, né? Quantas glórias nossas não são passageiras, irmãos? Já viu a glória do formando, quando ele termina o curso universitário, né? Ele termina o curso e todo mundo vai lá dar os parabéns para ele. Muito bem, você conseguiu. Passou a formatura, passou a festinha lá do comes e bebes, para as pessoas abraçarem ele, comerem do que ele tinha. Acabou a glória dele. A glória dele é como a flor da erva, né? Que hoje se dá e daqui a pouco, ó, desvanece. Paulo está dizendo: não façam nada por vanglória, por uma glória passageira, façam por uma glória eterna, e essa glória eterna está em Cristo. Então vivam em Cristo Jesus, porque aí em Cristo vocês vão saber o que é a humildade, porque o próprio Evangelho é uma descrição de humildade. Jesus, ele vai dizer nesse capítulo, a partir do versículo 5, né, ele vai mostrar que Jesus, né, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, morrendo naquela cruz, para nos ensinar o quê? O que é humildade. O que é a humildade que Deus quer de nós? Aqueles que são apegados demais aos seus próprios interesses acabam dividindo a igreja. Sintique e Evódia, né, possivelmente estavam com esse problema. As duas que Paulo se refere no capítulo 4, elas estavam divididas. Talvez olhando, isso aqui é bom, a outra não, isso não é bom. Bom é como eu penso. É como a igreja de Coríntios: eu sou de Paulo,
eu sou de Apolo, né? E hoje não é diferente dentro da igreja. Quanto partidarismo existe? Por quê? Porque alguém que julga que determinada coisa é boa para si mesmo acaba dividindo e rachando a igreja em pedacinhos, fragmentando ela. Irmãos, estes criam grupos de afinidades. Não, eu me relaciono com fulano porque a gente conversa melhor, né? Ah, aquele irmãozinho lá, não, aquele irmãozinho não dá para conversar com ele. Ele não pensa como eu penso. Ele não vê o mundo pelos meus olhos. Irmãos, a humildade deve ser vista em nós pela posição que consideramos os outros em nossas vidas. Qual é a posição que você tem considerado o seu irmão? Ele é pior que você? Ele é pior do que você? C.S. Lewis, quando escreveu em um de seus livros, ele disse o seguinte, ele disse que a essência do orgulho, aquilo que está no mais essencial do orgulho, está baseado na competição que existe quando a gente começa a se comparar com o outro e dizer, fulano é assim, cicrano é assado, em relação a fulano eu sou melhor, né? Eu faço melhor. E a criança ela já é assim, né? Às vezes você chega em casa, seu filho está dizendo assim, meu trabalho foi melhor do que o do meu coleguinha lá da escola. Orgulhoso. E o mundo diz, olha, você tem que estudar para ser competitivo mesmo, para passar por cima de todo mundo aí. Porque o mundo não entende o que é a humildade de Cristo. O mundo não entende que no reino de Deus, o maior é o menor. Cristo, irmãos, há alguém maior que Cristo? Quem é que você conhece maior do que Cristo? Quem é que você conhece capaz de criar o céu e o universo? Quem é que você conhece que foi capaz de ser o modelo, o padrão para toda a criação? Este, que não existe ninguém comparado a ele, veio esse mundo como servo. E Deus o exaltou sobremaneira, irmãos, a partir da humildade e da simplicidade dele. Irmãos, ao invés de agir por interesse pessoal e vaidade, Paulo ordena aos irmãos que ajam por humildade. Continuação do versículo 3, ele diz assim, mas por humildade. Como então deve ser experimentada essa humildade? A resposta é a seguinte, ele dá no texto. Cada um considera, ou seja, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. A palavrinha que é traduzida por superiores, também poderia ser traduzida lá do grego, pela palavra melhores. Considerando os outros melhores do que você. Olhar para os outros sempre de baixo para cima, e nunca de cima para baixo. Mas como isso é difícil. E sabe por que isso se torna difícil para a gente? Porque nas nossas costas pesam a nossa posição social, pesam a nossa formação acadêmica, pesa a nossa beleza, pesa a quantidade de maquiagem que você tem no rosto, pesa a marca do seu celular. Tudo isso pesa para você olhar para o outro de baixo para cima. É ou não é? Não, não posso, eu não estou no mesmo status que ele. Só que Jesus vai nos ensinar a olhar para o outro como superior. Irmãos, Pedro ficou indignado quando Jesus pegou aquela toalhinha e foi lavar os pés dele. Não vem lavar meus pés não. Que atitude, irmão. Jesus se veste em uma toalha. Detalhe, para você ter uma ideia do significado do negócio, vestir-se da toalha, irmãos, era uma atitude serviçal, que só os servos faziam na casa. E não era uma atitude muito legal, porque quando o anfitrião recebia alguém na sua casa, ele vinha com os pés cheios de barro e de sujeira. Então, quando alguém se sentava ali para que o servo pudesse lavar os pés dele, era uma atitude extremamente humilhante, né? Poder estar tocando naquelas partes do barro, nas sujeiras que estavam no pé. Aí Jesus se veste com a toalha, chama os discípulos e começa a lavar os pés. Aí os discípulos olham para ele, principalmente o Pedro, e dizem, tu não vai lavar meus pés não. Que mentalidade mudando, né? Nós somos, aquele Pedro ali, somos nós muitas vezes, irmãos, diante do que Jesus ordena para a gente. A gente está dizendo, eu mesmo não quero negócio com isso não, meu negócio é estar numa posição mais alta um pouquinho. Aí Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo não.
Aí ele muda de ideia e diz: Senhor, lava tudo aí, faz como tu quiseres, né? Irmão, Jesus vem nos ensinar a humildade. A humildade, ela deve ser vista em nós pela posição que consideramos os outros em nossas vidas. Responda dentro do seu coração: como é que você tem considerado os teus empregados? Como é que você tem considerado os teus filhos? Como é que você tem considerado o teu cônjuge? Como é que você tem considerado o teu patrão? Pare e pense. Pare e pense um pouco, porque você precisa entender a humildade que Cristo aqui está nos ensinando. Irmãos, é numa comunidade onde vemos os outros de baixo para cima que a unidade acontece. A divisão acontece porque sempre tem alguém olhando lá de cima, né? E que acha que ninguém pode olhar mais alto do que ele. E ali começam as divisões. Porque a gente diz: poxa, como é que alguém diz isso comigo? Hã? Eu que sou assim, sou assado, sou aí, tarará, tarará, tarará. Irmãos, precisamos atentar para as palavras que Paulo está dizendo aqui. Além disso, a humildade cristã leva em conta o interesse alheio em suas decisões. Olha que coisa difícil. Olha que coisa difícil. Tomar uma decisão e pensar: como é que meu irmão vai agir nessa decisão? Como é que meu irmão vai ser beneficiado com essa decisão? Hã? O apóstolo Paulo, ele continua dizendo no versículo 4, observe aí na sua Bíblia: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Em outras palavras, não sejam egoístas, tomando decisões só que lhe faça bem. Ponha na balança se aquilo que essa decisão que você tem tomado também tem levado em consideração a vida do outro. Aqui eu abro um parênteses: quantas vezes a gente não está orando de forma tão egoísta, irmãos? A gente está pedindo coisas que a gente não leva em consideração que, se tivermos aquilo ali, outros serão prejudicados por aquilo que estamos pedindo. Orações egoístas. E Paulo está dizendo aqui: vocês não tenham em vista o que é propriamente de vocês apenas. Paulo não diz aqui que devemos abrir mão dos nossos interesses. Ele não está dizendo isso. Está dizendo que você, não vou mais pensar em mim. Não é isso. O que ele está dizendo aqui, irmãos, o que ele quer é que consideremos os interesses dos nossos irmãos em nossas ações. Antes de ligar o ventilador, será que tem alguém que tem problema de rinite? Ninguém pensou nisso na hora de ligar o ventilador, né? Pensou: não, deixa eu ver se vai me ventilar, né? Porque se me ventilar, tá beleza. Estou dando aqui um exemplo, pelo amor de Deus, não entenda mal não. Mas eu estou dizendo que coisas como essa acontecem no nosso dia a dia. Nós somos egoístas por natureza, e você não se incomoda com isso não, porque se você quiser se conhecer um pouquinho mais, você vai chegar a essa conclusão. E somos, irmãos, egoístas. Fazemos as coisas pensando em nós mesmos, e pouco queremos saber da vida do outro. Paulo vai dizer, irmãos, que se continuarmos agindo assim, vai continuar havendo divisão. Mas se agirmos por humildade, se olharmos para o nosso irmão e antes de tomar as nossas decisões, levar ele em consideração, aí a unidade vai se consolidar, vai se firmar. A nossa igreja não terá, irmãos, rachas, fragmentos, divisões. Sabe por quê? Porque estaremos gozando ali a vida, a comunidade, que é o corpo de Cristo aqui na terra. Como Deus quer, como Deus deseja para nós. Sem a humildade é impossível que os nossos relacionamentos sobrevivam e Cristo seja visto na igreja. Uma igreja dividida, né? E como isso se espalha, né? Se espalha como fogo e mato seco. A igreja está dividida. Fulano é de Paulo, fulano é de Apolo. E racha a igreja, bota a igreja no meio. E o povo do mundo, mas não é os crentes, né? É interessante, porque o mundo ele tem esse entendimento. Embora ele não conheça as escrituras, mas eles esperam uma coisa mais ou menos assim. Que aqui existe unidade. Mas se há divisão, o mundo também começa a cobrar e dizer: oxê, não são os crentes? Se olham para um casal de crentes que vive a trancos e barrancos, brigando, todo mundo escuta a zoada lá em casa, né? Todo mundo escuta, é pau voando, é cadeira voando de um lado, do outro. Aí como é que o mundo olha? O mundo diz a primeira coisa: oxe, mas não são crentes? O que é que o mundo está dizendo? Ou seja, a gente espera que vocês ajam em unidade. Isso da igreja, isso da família, isso nos nossos relacionamentos como irmãos.
O que Paulo quer é que aquela igreja, irmão, seja unida. E para que a igreja seja unida, é necessário que os seus membros lutem, busquem essa unidade. Concluindo aqui as minhas palavras. Lute pela unidade em nosso meio. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Lute, se esforce para que a unidade aconteça. Não seja daqueles que estão sempre colocando lenha na fogueira, né? Para ver o circo pegar fogo. Eu gosto quando o circo pega fogo. Não seja desses. Lute pela unidade. Filtre aquilo que você tem ouvido e a maneira como você tem respondido, porque se você fizer um filtro, né, que o Espírito Santo te dá, de ver aquilo que realmente fortalece, você vai livrar a sua vida, a sua igreja e a dos seus irmãos de problema. Um corpo dividido, irmãos, decepado, fragmentado, é corpo fraco, é corpo deficiente. É corpo, irmãos, onde uma das partes vai apodrecer. Já imaginou tirar, decepar a sua mão? O que é que vai acontecer se ela passar 24 horas fora do seu corpo, sem correr sangue ali? Ela vai começar a apodrecer. Um corpo dividido, de membros divididos, de membros que não estão debaixo da autoridade de um só cabeça, que é Cristo Jesus. Irmãos, é corpo que vai apodrecer. E nós precisamos ter cuidado para não estarmos fora do corpo, acreditando que a divisão é o melhor caminho. Da mesma forma, irmãos, um casamento, um lar, uma igreja, onde seus membros vivem divididos, certamente está sem força. Cordão de 2 dobras é mais forte, né? Mas talvez você esteja enfraquecido no teu relacionamento conjugal, simplesmente porque você acha que as coisas precisam ser como você quer, e não como Cristo quer. Mas eu sou o homem da casa, né? A última palavra é minha. Mas eu sou a mulher da casa e a última palavra é minha. E aí começam as contendas e divisões. Um lar assim está dividido, irmãos. Para que você possa remediar isso, aprenda o que Paulo diz aqui, irmãos, nos ensina: seja humilde. Seja humilde. Comece a considerar mais a visão do outro. Olhe o mundo mais pela visão dela, pela visão dele. Tenha esse cuidado e peça ao Espírito Santo que ajuste a tua visão, para que você seja delicado o suficiente para convencê-la ou convencê-lo, irmãos, com a sabedoria do Espírito, e não na imposição e como um ditador ou uma ditadora que racha e divide. Peça a Deus amor por aqueles que são a causa das divisões, né? Porque no fundo, irmãos, os causadores de divisão, o que é que a gente quer? Que pega o beco, que vão embora, que se distanciem de nós, que vão morar em outro planeta. Não é nem em outra rua, é em outro planeta. No fundo, a gente acha que essa é a solução mais lógica para essa situação que a gente está passando. Orar para que ele se distancie de nós. E a gente se esquece que ali está uma alma que precisa se converter a Cristo Jesus. Ali está alguém que precisa entender a sabedoria de Cristo Jesus. Muitas vezes nós queremos, bem distante de nós, os que são diferentes de nós. Nós fechamos o nosso mundo numa bolha e começamos a se relacionar com pessoas que só têm a mesma afinidade que nós. Irmãos, o amor nos ensina a fazer da igreja um corpo e o corpo de Cristo. E como um corpo, há muitas diferenças, né? Nós somos unidos, mas existe aqui características, existe uma diversidade entre nós. Isso é belo, né? Poder conversar com os irmãos temperamentais, aqueles que são, né, fala alto, que onde chega, né, são expansivos, mas aqueles caladinhos, que às vezes não falam quase nada. Isso faz parte da igreja, irmãos. Porque ele não fala nada, eu não vou nem chegar perto dele. Isso não faz parte da unidade da igreja. O segredo da nossa unidade é a humildade. Paulo entendia muito bem isso. Sabia qual era a ferida que estava aberta em Filipos. E a ferida aberta, irmãos, era porque o orgulho, a vanglória, o partidarismo estava tomando conta daquela igreja. E Paulo vai então dizer: sejam humildes. Quando agimos em humildade, nossa luz brilha no mundo. Jesus de fato se torna conhecido, porque Cristo é visto em você, porque a simplicidade de Cristo é vista em você. Que Deus, irmãos, produza em nós, em nosso meio, a unidade do Espírito. Que Deus nos faça uma igreja mais unida. Que Deus ponha por terra toda a barreira que queira nos dividir.
e que o nome dele seja exaltado, irmãos, através do cuidado mútuo, através do amor vivido, experimentados entre nós. Que Deus nos ajude, irmãos. Antes que você saia daqui avaliando e dizendo: mas eu não estou vendo nada disso. Não caia nesse engodo de Satanás não, meu irmão. A igreja ainda está em construção. Nós só seremos perfeitos quando entrar no céu. Você está nessa caminhada também. Saia daqui dizendo: nós estamos avançando. Aos pouquinhos nós estamos ficando mais unidos. Aos pouquinhos nós estamos nos tornando mais fortes. Mas não saia daqui achando que você já tem que encontrar uma igreja perfeita. Se você não conhece Jesus, não se iluda. A igreja não é perfeita. Estamos em santificação, nesse processo santificador, até recebermos de Deus o corpo glorificado. E lá sim, lá não vai haver mais problema. Lá ninguém vai pisar no seu calo. Lá você não vai sair chateado ou chateada. Lá você vai viver a verdadeira unidade, a unidade que vem de Deus. Mas aqui você já pode começar a experimentar. Se esforce para isso, em nome de Jesus. Amém?